A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo louvor, de todo graças a Deus, de todo amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema para este vídeo é esse que está aí no rodapé. Quando um profeta está sendo usado, o outro se cala. Guarde isso, pelo amor de Deus. Quando um profeta está sendo usado, o outro se cala. Se Deus está usando um profeta, pregador, mensageiro, cale-se, para depois julgar a profecia. Como é que você quer julgar a profecia se antes você ouvir a profecia? Número de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz assim: e fale 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Baseado nesse versículo, 1 Coríntios 14, versículo 29, 33, diz assim, 29, vou ler de novo. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Por quê? Porque aqui no versículo 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então esse é o tema para este vídeo, meus amados, meus queridos. Eu vou mostrar a vocês uma grande confusão que houve numa Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus. Eu não sei onde, nem me interessa, mas eu quero pregar sobre este vídeo, certo? Certamente essa igreja, o pastor não crê nos mistérios, não crê no sobrenatural de Deus, não crê no dom de profecia, certo? Porque o dom de profecia existe, senhor e senhora, certo? E certamente essa igreja não crê nos mistérios de Deus, porque se crê, não tocava nos vasos. E se crê e tocou, alguma coisa aconteceu para impedir da profecia ser pregada. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz assim para mim e para você. Provérbios 29, 18, diz assim, irmão: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Meus amados, meus queridos, Deus fala através da sua palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Mas não é só o que está na Bíblia que vai se cumprir na vida da sua vida, irmão. Tem coisa que Deus vai fazer e você tem que entender o trabalho de Deus para não se queimar, irmão. Porque a maior profecia é a Bíblia, mas Deus usa também vasos no dom de profecia, irmão. Agora, se a profecia do vaso está indo de conta com as profecias bíblicas, está descontrariando a palavra de Deus, aí é carne. Mas todos os vasos que forem profetizar, cabe a mim, a você, deixar ele profetizar. Se ele está profetizando na carne, não é problema dele. Deixa ele profetizar, e depois que ele profetizar, e cabe a eu e a você julgar a profecia, irmão. Amém? Mas o vaso começa a profetizar, você não sabe nem o que ele vai falar, você já sai julgando, então alguma coisa tem. Não pode, irmão. Satanás vai fazer bagunça para a profecia não ser profetizada. Satanás sempre usa alguém para impedir da profecia ser profetizada. Então eu vou mostrar um vídeo a você, e eu quero muito falar desse assunto aqui, irmão. E esse vídeo aqui, eu quero que você mande para o seu pastor. Esse vídeo aqui é para pastor de igreja, certo? Vamos ver esse vídeo, irmão. Presta atenção nessa bagunça, confusão que aconteceu na igreja. O pastor está pregando, certo? E Deus usa o profeta, e o pastor não para a mensagem e manda os diáconos botar o profeta para fora da igreja, jogar ele na rua. Ó, já o profeta se levanta e vai profetizar. O pastor não gosta, chama os diáconos e manda. Aí, ó, esse de vermelho aí, ó. Começou Deus usar. Veja que o pastor está pregando e o profeta está falando. Eu, no lugar do pastor, mesmo que o profeta estivesse profetizando da carne, eu calava, irmão. E ouvia a profecia para depois julgar.
Porque se for Deus, com certeza vai pagar alto preço, irmão. Vai pagar. Aí, o profeta está profetizando. E o pastor não deixa o profeta entregar a profecia. Já vai logo julgando, já vai logo mandando os diáconos botar ele para fora da igreja. E foi maior confusão, irmão. Os diáconos foram lá, pegou esse profeta aí de vermelho aí, ó. A filha do profeta chorava, deixa o meu pai, deixa o meu pai. E ele querendo entregar a profecia e o pastor não deixou. Irmão, isso aí deu um moído muito grande, uma confusão muito grande. E Satanás foi glorificado aí. Ele causou toda essa confusão para impedir da profecia, irmão. Sempre que o vaso vai pregar, recado de papai, o diabo faz de tudo para impedir da pregação, da mensagem, da profecia ser revelada, viu? Deus tem profeta na terra, é verdade. Não deixar o profeta entregar a mensagem. Se fosse da carne, irmão, ou do Espírito, só pode julgar depois da profecia revelada, pregada. Irmão. Guarde isso, senhores pastores que não creem nesses mistérios. Só toque depois que foi entregue a profecia. Por favor, e no nome de Jesus. Vocês não vão aprender isso na escola dominical, nem na sala de aula de teologia, viu? Deus já me usou no dom de profecia e eu sei o que eu estou falando. Eu, Josias Dias, sei o que estou falando. Pronto, irmão, para não ficar muito longo, eu vou resumir isso aqui, o que aconteceu. Irmão, foi maior bagunça, certo? Satanás conseguiu impedir da profecia ser revelada, certo? O que me chama a atenção aqui é o seguinte, eu não estou gravando esse vídeo para dizer a vocês se a profecia foi de Deus ou não. Eu, particularmente, vou logo adiantar, eu creio que foi Deus usando, viu? Mas digamos que não foi. Você não creu que foi Deus? Quem sabe vocês aí da igreja aí, eu não sei onde é essa igreja, eu sei que é do Brasil, né? Todo mundo falando português aí é do Brasil. Mesmo que você não creia, meu amado, não toque. Primeiro, não deixar o profeta entregar a mensagem. Já começou aí o erro, certo? Ou o pastor não deixou com medo de revelar, porque ele está dizendo que tinha pecado lá no altar. Então, o pastor impediu, não deixou, certo? Então, foi falta de sabedoria do profeta ou falta de sabedoria do pastor? Irmãos, veja bem, se eu sou pregador, eu sou um pastor, estou pregando, abra a palavra, estou lendo, pregando para você, e Deus usa um profeta na hora que eu estou pregando, a sua religião vai ensinar que o profeta tem que ficar calado, esperar eu terminar a pregação depois do culto, aí o profeta vem entregar a mensagem a eu, certo? Ao pregador, ao pastor. Você quer ensinar Deus a trabalhar, operando Deus, quem pedirá? Ele é o dono do tempo, né? E quem garante que o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono, o irmão José, que está lá no púlpito pregando, é o Espírito Santo de Deus usando mesmo. Quantas pregações em cima do púlpito, irmão, não é Deus usando, é o vaso mesmo, lendo a palavra sem ser direcionada pelo Espírito Santo. E quantas vezes Deus não usa vaso, irmão? Porque quando Deus usa o profeta, o mensageiro tem que calar, irmão, para depois julgar.
Não, irmão José, mas isso era para entregar depois do culto. Isso foi falta de sabedoria, de reverência, irmão. Quem garanta a você que todas as profecias têm que ser pregadas escondidas, nos becos, depois do culto? E se Deus que usar o vaso ali para advertência para toda a igreja, irmão, porque Deus já me usou de toda profecia para líder, para pastor. E o vaso, quando não entrega, irmão, ele pode ter um infarto, ele tem um fogo dentro dele, ele não dorme, ele não tem sossego, não tem sossego. Não tem sossego. Aí eu perguntei a Deus, Deus é para entregar para toda a igreja, Deus, para toda a igreja ouvir ou diretamente em particular com o pastor? E Deus disse a mim, é você e ele. Aí sim, aí nesse caso aí, a profecia era para o pastor, não era para toda a igreja, certo? Não era para a igreja ouvir. Então quando terminou o culto, eu chamei o pastor e disse, olha, eu tenho uma mensagem de Deus, e na hora que eu abri a boca, Deus me usou para ele, e foi no beco da igreja, no lado assim, certo? No estacionamento, tá entendendo? Aí então, aí você pode dizer, irmão, você usou de sabedoria. Não, Deus quis que fosse assim, mas se Deus tivesse me usado no meio da igreja ali, mas a mensagem que Deus quer que todos ouçam, irmão. Então é um perigo, eu jamais, certo? Vou tocar mesmo que o vaso, o profeta, esteja profetizando na carne, certo? Porque aí se eu tocar vai pagar o preço ele e eu também. Agora se Deus mandar eu tocar, eu toco. Agora eu no lugar desses diáconos aí, né? E o pastor dizendo, irmão Josias, diácono Josias, vai lá e tira esse irmão da igreja. Eu primeiro ia ter um pouco de cautela para saber se realmente Deus está usando esse vaso aí, certo? Porque mais vale dar ouvido à voz de Deus do que do homem. O pastor fez de tudo para o profeta não entregar a mensagem e Satanás foi glorificado, aí a mensagem não foi entregada. Mas o diácono que Deus deu ouvido à voz do pastor, e se ali não era Deus usando o pastor, até os diáconos vai pagar vai pagar o preço, irmão, porque na Assembleia de Deus, aqui na Paraíba, a igreja não tinha costume de adotar esse negócio de profeta se levantar no meio da igreja e profetizar, certo? Então teve um culto que o irmão se levantou da igreja, não era costume da igreja, ele se levantou e começou a profetizar, e o pastor fez a mesma coisa, mandou os diáconos tirar ele de dentro da igreja. E o diácono que tirou ele de dentro da igreja, tirou, quando o pastor mandou, ele foi alegre, que era o pastor, né? Para muitos, pastor é o segundo Jesus, né? Aliás, até Jesus fica no escanteio e muitos têm o pastor como um Jesus. Devemos amar os nossos pastores, respeitá-lo, se ele tiver pela palavra, irmão. Amém? Amém? Ame o seu pastor, ore por ele. Agora, quando ele está pela carne, você for ajudar ele agir pela carne, você está matando o seu pastor. Eu não sei bem se foi o caso desse aí. Eu estou falando, aí aconteceu que o diácono que pegou aquele irmão, tirou dentro da Assembleia de Deus, saiu puxando, irmão. Foi escândalo também, pior do que isso aí. Esse diácono que fez isso, passou uma semana, quase uma semana, foi uma semana a 2 semanas, ele foi subindo a escada, irmão, levou a mão que ele pegou o diácono, ele ficou, até hoje, ele ficou paralítico da mão, aleijado, e ele reconheceu que foi o castigo de Deus, porque Deus usando, irmão, eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso com esses diáconos, não, Deus sabe trabalhar. Eu estou dizendo, irmão, que quando Deus usa o profeta, né? Quando o profeta está sendo usado, o outro se cala, irmão. O outro se cala, baseado em 1 Coríntios 14, versículo 29 e versículo 33, que Deus não é Deus de confusão. Que fale 1, 2 ou 3 profetas e outros casos para julgar a profecia, irmão. E a Bíblia diz lá em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, irmão. E lá em Isaías 43, 18, diz, operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Você quer ensinar Deus a trabalhar, irmão? Então, profeta é a voz de Deus na terra, irmão. E o pregador, né? Ele é somente o mensageiro, o pastor, o presbítero, o diácono, irmão Josias estiver ali no púlpito pregando, pá. Hoje o pregador oficial, irmão Josias Dias, eu estiver ali pregando, irmão, eu sou o mensageiro da palavra. Agora, se Deus usar um profeta, pelo conhecimento que eu tenho, certo? Pelo que eu aprendi pela Bíblia, eu tenho que calar, irmão. E se o profeta estiver falando pela carne, aí depois eu tenho toda a autoridade, a ousadia do Espírito de repreender ele. Mas só pode repreender depois que o profeta entregar a profecia, irmão. Como é que você quer julgar um profeta que ele nem entregou a profecia, nem terminou, e você já está julgando? Não pode. As coisas de Deus merecem reverência, irmão.
Nem todos que estão no púlpito ali é Deus usando. Eu não estou dizendo que o pastor não estava sendo usado por Deus, certo? Eu estou dizendo que pode ser que você esteja no culto e Deus usando o pregador ali e a igreja se animando, mas ali não é o suficiente para Deus. Deus às vezes quer usar um vaso, um irmão. Então, vamos aprender a examinar as escrituras para não tocar nos vasos, porque nem tudo que Deus quer falar para você, para mim, está na Bíblia, irmão. Tem coisa que Ele vai usar alguém no dom da profecia, para você entender melhor. Tem coisa que Deus vai usar o profeta, certo? Pra depois você dizer, os profetas duraram até João, eu vou dizer assim, tem coisa que Deus quer usar alguém, um irmão ou irmã no dom de profecia, uma criança, tá ouvindo? Porque Deus ainda tem profeta da graça, irmão. Deus ainda tem profeta da graça. Deus ainda usa profeta na terra, queira você ou não, aceite você ou não. Mas Satanás perdeu em nome de Jesus. E às vezes Deus permite os escândalos dentro da igreja para que os sinceros se revelem, irmão. Louvado seja Deus. Então, profeta é a voz de Deus na terra, irmão. Não é o pregador, porque ele é somente o mensageiro. O profeta de Deus na terra não era o pastor ali, ele era o mensageiro, estava pregando. Mas Deus não estava, às vezes, irmão, Deus não quer que a igreja escute uma pregação. Às vezes também Deus não quer que a igreja escute um louvor. Às vezes na hora do louvor Deus quer que a igreja escute a palavra. Às vezes na hora da palavra Deus quer que a igreja escute o louvor. Mas porque muitas das vezes Deus está na porta da igreja batendo. Eis que estou à porta e bato. Se deixar eu entrar, eu entrarei. Mas tem muitos pastores, dirigentes de igreja, irmão, que ele não deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a igreja, a congregação. A igreja somos nós, certo? Muitos dirigentes não querem que o Espírito Santo de Deus dirija a congregação. Ele já tem uma lista tudo certinho. O irmão fulano de tal vai cantar um hino, o outro vai ler o versículo, já tem até o versículo que ele vai ler. Aí depois o irmão vai pregar o tema bababá, bebê. É assim, como é que o Espírito Santo de Deus vai usar, irmão? É por isso que nós não vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus nas congregações. Não todas, mas a maioria. Do começo ao fim, o líder, o pastor já sabe como vai ser o culto, irmão. E não é assim que Deus quer. E a alegria de muitos pastores, ó, é quando termina o culto. Não é quando começa o culto. A alegria de muitos pastores